Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, o livro da sabedoria de Salomão. Eu quero ler um versículo muito conhecido, muitas pessoas recitam esse versículo e às vezes nem sabem onde ele está, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de ler esse versículo. Provérbios, capítulo 14, verso de número 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, ou em algumas versões vai estar louca, a derriba, em algumas versões vai estar derruba com as suas próprias mãos. Amém? O sábio Salomão, ele fala vários provérbios, né? Várias tirinhas de provérbios, inclusive tem aquelas caixinhas que você abre e tira lá uma promessa, né? A maioria delas são provérbios, porque Salomão ele escreveu essas tirinhas, essas coisas rápidas, né? Se você lê a de baixo, já não tem nada a ver com o versículo que nós lemos, porque são coisas rápidas, coisas práticas. E hoje, como é o Dia das Mães, eu não poderia deixar de falar sobre a mulher na Bíblia, sobre a mulher no lar, sobre a mulher na casa, aquela da qual Deus adormeceu Adão e tirou uma das suas costelas. E se você for um pouco curioso, ou já foi curioso e pesquisou, você vai ver que de um lado você tem um tanto de costelas e do outro você tem um tanto menos uma costela. Por quê? Porque uma das costelas foi tirado a mulher, foi usado para fazer a mulher. E aí é um bordão entre os pastores que fala, né? Ela não foi tirada de cima da cabeça para que ela esteja acima do homem, não foi tirada dos seus pés para que ela esteja abaixo do homem, mas ela foi tirada da sua costela, para que ela esteja do seu lado, na sua lateral, junto com você na caminhada. E nós sabemos que o homem é difícil. Nós sabemos que o bicho chamado homem, e eu sou pastor, eu sou homem, então eu me coloco nesse lugar também, é uma pessoa complicada de lidar, é um ser complicado de lidar, tanto que Deus tem dificuldades em lidar com o homem. Hoje em dia as mulheres são mais frequentadas, hoje em dia as igrejas são mais frequentadas por mulheres, porque os homens ainda têm dificuldade em adorar a Deus, têm dificuldade em fazer a obra. Então aqui Salomão fala assim: a mulher sábia, ela faz crescer. A mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia, ela é pilar. A mulher sábia, ela protege a sua casa. Mas também nós temos a louca. Nós temos, como na minha versão aqui, a tola, que com as próprias mãos entrega a sua família para Satanás, com as próprias mãos, com a língua, entrega a sua família para o inimigo, coloca a sua família em dificuldades. Então ele fala assim: a louca destrói com as próprias mãos. E muitas vezes nós olhamos esse versículo, lemos esse versículo e falamos assim: mas como isso? Como que é isso, pastor? O que é essa mulher que Salomão tanto fala aqui? Então eu peguei um exemplo para nós pregarmos hoje. Volta lá a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel 25. E eu vou explicar para vocês o que é uma mulher sábia, o que é uma mulher que edifica a sua casa, o que é uma mulher e o que Deus espera de uma mulher nesses dias de hoje. Para nós não tomarmos tempo, porque o capítulo é bem extenso, se você ver aí, ele tem 44 versículos, são versículos grandes. Então eu vou explicar para vocês, e conforme eu for explicando, eu vou ensinando vocês o que está acontecendo ali. Davi, ele não era rei ainda, mas Davi já tinha passado por Israel como pajem de armas de Saul. E Davi já estava como chefe do exército de Saul. Davi começou a ir para as guerras e ganhar muitas guerras, então as mulheres começaram a cantar:
Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E isso começou a trazer inveja no coração de Saul, a trazer inveja no coração do rei, que até então era Saul. Só que Davi já tinha sido ungido por Samuel com óleo, todo mundo lembra? A unção de Samuel de óleo na cabeça de Davi, com um chifre de touro, para ele ser o próximo rei. Só que agora começa uma perseguição e Saul quer matar Davi de qualquer jeito, e Davi então ele é levado para os desertos. Ele vai morar no deserto com os seus 400 homens, que depois a Bíblia chama de 400 valentes. Por que eu estou explicando tudo isso? Para vocês entenderem a sabedoria de uma mulher, irmãos. Então Davi, ele estava fugindo. Davi tinha deixado a sua esposa Mical, que era filha de Saul. Pastor, mas como assim? Saul perseguia Davi, Davi foi para o deserto, e Saul queria matar Davi, mas a filha de Saul era casada com Davi, sim, porque quando Golias desafiou o povo judeu, foi feito um pacto: quem matar Golias, eu dou a minha filha em casamento, e nunca mais essa tribo paga imposto. Vocês sabiam disso? Essa tribo do qual o cara matar Golias não paga imposto. É por isso que quando Jesus vai entrar no templo e as pessoas perguntam assim: o teu mestre vai pagar o imposto? Pedro fala: vai pagar. Jesus chama a atenção dele: mas quem que tem que pagar os impostos? Os filhos têm que pagar impostos? Por que Jesus chamou a atenção de Pedro? Porque Jesus é da descendência de Davi, consequentemente ele não tem que pagar impostos. Então às vezes a gente não tem o conhecimento necessário. Aí Davi está longe da sua família, por quê? Por causa da inveja de Saul. Davi está fugitivo, Davi está vivendo nos desertos, e ainda acontece uma coisa drástica. Se você ler o começo do capítulo 25, no versículo 1 até o 5, você vai ver que um dos melhores amigos de Davi, e um cara que ungiu Davi como rei, chamado Samuel, havia morrido. Você sabe quando você para e fala assim: tudo está dando errado? Alguém já passou por isso? Amém ou não? Só eu? Tudo que eu faço dá errado. Se eu pôr a mão, vira pedra. Quem já leu aqui o livro do Toque de Midas, né? Tudo que ele colocava a mão virava o quê? Alguém já leu? Ouro. Agora nós, quando passamos por essa fase, tudo que coloca a mão vira pedra, ou seja, não vale nada. Davi estava vivendo este momento, Davi estava vivendo esta circunstância. E quando a pessoa está nessa hora, irmãos, quando a pessoa está vivendo este momento, ele está ali para batalha, ele está ali para matar ou morrer. Ele não está muito preocupado com a vida dele, até porque a vida dele não está valendo mais muita coisa. Estou aqui foragido, a minha família está lá, não posso ter contato. O meu amigo, o cara que me ungiu como rei, um profeta, morreu. E hoje nós sabemos, porque naquela época não tinha tantas informações, mas Samuel, hoje pela história, se você ler, Samuel foi o último dos juízes. Lembra os juízes? Até nós pregamos aqui há uns dias atrás sobre Eude, foi um juiz, Sansão foi outro juiz, Jefité foi um juiz. Vários juízes que passaram, Samuel foi o último. Então Samuel, ele faz a ponte entre a parte de juízes, onde Deus usava as pessoas para conduzir o povo era conduzido por Deus, e começa-se a monarquia, onde existiam reis. O primeiro rei inclusive foi Saul. Davi estava irado, Davi estava a ponto de bala, vamos falar assim. Não estou para muita conversa. Eu sempre falo e sempre chamo atenção, né? E hoje nós até conversávamos disso no almoço, né? Com esse negócio de porte de arma, essas coisas, essa pandemia. Cuidado buzinar na rua para alguém, irmãos. Cuidado xingar alguém na rua, porque para nem sacar uma arma e te dar um tiro é 2 minutos. Os caras estão pilhados. Davi estava pilhado.
Davi estava nervoso com a situação, Davi estava numa situação complicada da sua vida, e ele estava passando dificuldades, problemas, estava fugindo, tinha 400 homens junto com ele, e ele chega num lugar, a Bíblia fala que nas terras do Carmelo, não é o Monte Carmelo, é a cidade do Carmelo, e ele manda uma comitiva, pessoas, para pedir alimentos, para pedir sustento para ele e para sua comitiva, para os seus soldados. Ele fala: vai lá na terra daquele rapaz lá no Carmelo. Sempre que ele estava lá em Jerusalém, sempre que ele estava lá em Israel, nós o ajudávamos, e agora chegou a hora dele nos recompensar, dele nos ajudar. E então Davi manda essa comitiva lá, Davi envia este povo lá, e este povo chega lá. Quem que é o dono aqui? O dono é o fulano ali. Então essa comitiva chega lá: o senhor que é o dono? Sim. Como que é o seu nome? Nabal. Meu nome é Nabal. Olha, Davi nos mandou aqui para pedir sustento, que você nos dê algumas juntas de bois para nos alimentar. Sempre que os seus pastores estavam lá nas terras de Israel, nas terras de Jerusalém, nós guardávamos, nós ajudávamos, e agora nós estamos precisando, porque nós estamos no deserto. Ajuda-nos a sustentar, ajuda-nos nessa hora de necessidade. E Nabal vira para aquela comitiva de Davi e fala assim: tudo isso está aqui no capítulo 25, viu, irmãos? Eu não vou ajudar, não vou pegar do sustento da minha família, dos meus empregados, para ajudar uma pessoa que está morando no deserto. Um monte de gente sai dos seus senhores e vai para o deserto e acham que a gente tem que ajudar. Eu não vou ajudar. Aí aqueles homens falam: mas cara, nós ajudávamos vocês quando os seus pastores estavam lá, nós guardávamos as suas ovelhas. Isso é uma verdade. Você pode, Nabal, ir lá e perguntar para os seus funcionários, eles vão te confirmar isso. Não vou ajudar, não vou fazer nada para este Davi. Então aquela comitiva catou, voltou para trás e falou tudo isso para Davi. Qual que foi a atitude de Davi, irmãos? Peguem suas espadas, montem nos seus cavalos, peguem os seus escudos. Deus me puna se até amanhã de manhã estiver um homem da família de Nabal vivo. Eu vou matar todos do sexo masculino, não vai sobrar um de pé. Eu fiz o bem para ele, ele quer me pagar o bem com o mal? Eu fiz o bem para ele e ele não quer me ajudar? O Senhor me puna se até amanhã pela manhã todos da família de Nabal não morrerem, todos da família de Nabal não padecerem. Eu vou matar todos a fio de espada. E então Davi junta a sua comitiva, todos montam nos seus cavalos, com as suas espadas, com os seus escudos, e começam a ir sentido aquela cidade do Carmelo, sentido aquele lugar. E aí que entra, irmãos, a mulher sábia, aí que entra a mulher que edifica. Hoje nós estamos aqui no Dia das Mulheres e tem muitas mulheres, muitas mães, e muitas vezes vocês mulheres, e eu posso falar isso com propriedade, tem um Nabal na tua casa, não tem? Sim ou não? Quem tem um Nabal em casa de vez em quando? Não sempre, mas de vez em quando. Elas estão meio com medo de falar e depois o Nabal fica bravo, né, dentro do carro, mas tem. Muitas vezes o marido não é aquela 100%. Só que chega a hora que a mulher tem que ser sábia, senão ela vai perder tudo. Ah, mas não perde nada, porque hoje em dia tem leis, tem isso, tem, mas perde tudo, perde a família, perde os filhos, perde a comunhão, tudo se divide. Quem já passou por um divórcio, quem já passou por alguma coisa desse tipo, sabe o que eu estou falando. Não é fácil esse momento. Então Nabal dá essa resposta para Davi, a destruição estava iminente. A destruição estava vindo, e vindo a cavalo, como diz o outro, né? Então entra uma mulher em cena,
E é engraçado que eu quero dar umas características dessa mulher para vocês. Versículo 3: e era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento, uma mulher sábia. E qual que era uma outra característica dela? Formosa, uma mulher bonita, uma mulher de estatura, de você olhar e gostar, uma mulher bonita. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Quais que eram as características de Abigail? Era uma mulher sábia, era uma mulher de entendimento, era uma mulher formosa, bonita, mas não usava a sua beleza só para ficar chamando a atenção de homens, chamando a atenção do marido, não. Ela era uma mulher esperta. Esperta por quê? Porque ela sabia ouvir. Mulheres, quer ter sabedoria, quer edificar sua casa, aprenda a ouvir. E vocês sabem que isso é difícil, porque vocês falam o dobro do que nós homens falamos, sim ou não? É cientificamente comprovado, muito mais do que nós. Mas Abigail era uma mulher sábia, ela sabia ouvir. Vamos ler aqui, versículo 15. Vamos ler o 14 também. Porém, um dos jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles, quando estávamos no campo. Ou seja, tudo aquilo que a comitiva falou para Nabal era verdade. O próprio jovem, que era funcionário de Nabal e de Abigail, chegou nela e falou assim: dona, é verdade o que está sendo falado, não é mentira não, eles nos guardavam lá. Só que o nosso senhor, o Nabal, desfez deles, mandou eles embora, e agora eles estão vindo nervosos contra nós, eles estão vindo para nos destruir, eles estão vindo para trazer a desgraça para a nossa casa, para a nossa vida, e não vai ficar ninguém de pé, porque Davi é homem de guerra. Só que Abigail era uma mulher sábia, ela ouviu. E se fosse qualquer outra mulher, ia sair correndo, falar com Nabal: prepare os exércitos nossos, prepare os homens, vamos entrar em guerra. Não, ela se controlou, ela foi inteligente, controlou as suas emoções. E o que ela fez? Preparou o que foi pedido por Davi, colocou nos jumentos, nos bois, e foi ao encontro de Davi, e foi ao encontro do problema, foi ao encontro da dificuldade. Ou seja, se o meu marido nessa hora não consegue resolver isso aqui, eu, como ajudadora, como esposa, como auxiliadora, vou tomar a rédea e vou resolver. Pastor, mas ela foi contra o marido dela. Depois nós vamos ler isso, um pouquinho disso aí também. E ela encontra Davi, irmãos, e olha o que ela fala para Davi. Eu quero ler com vocês. 24. Lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Abigail encontra Davi vindo com aquela comitiva do exército para destruir, e ela fala assim: Davi, minha seja a transgressão. Foi ela que negou ajudar? Não. Foi ela que negou o alimento? Não. Só que quem que ia padecer? Todos. Sabe qual que é o grande erro da humanidade hoje em dia, irmãos? Principalmente os casamentos. A humanidade prega o individualismo, a humanidade prega o egoísmo,
Só que o individualismo e o egoísmo vão dividir, e quando divide, todo mundo perde, todo mundo deixa de ganhar. Aqui ela entendia que ser mulher é ser uma só carne. Eram dois, agora são um. Aí você pode falar, pastor, mas o que é isso? É só você ler lá em Mateus 7, onde Jesus explica quando é perguntado sobre o divórcio. Mas pode dar carta de divórcio? Ele fala, o que ensinou Deus? O que ensina a lei? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ela entendeu que aquela situação não era só do marido dela, ela entendeu que aquela situação não era só do esposo dela, ela entendeu que aquela situação também acarretaria ela, nela. Então ela chega para Davi e fala assim, meu Senhor, perdoa a transgressão desta tua serva, perdoa-me. Ela era uma pessoa que entendia a sua colocação no casamento, entendia o seu casamento, ou seja, quando o meu marido erra, todo mundo sofre, quando a minha mulher erra, todo mundo sofre. Ela entendia o propósito do casamento, ela entendia o propósito de ser uma mulher, ela entendia o propósito de estar naquele lugar. Então ela continua: deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva. Deixa eu falar agora chegou a hora de eu falar. Lá ela foi boa ouvinte, agora chegou a hora de falar. O que ela falou? Vamos ler? Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial. O que é homem de Belial? É um homem mau, é um homem de coração duro. O que isso quer dizer, pastor? Ela conhecia o marido que tinha, ela sabia o que tinha dentro de casa, ela sabia o problema que era o tal do Nabal, ela sabia. Hoje ainda eu conversava com o meu irmão na hora do almoço, né, e nós estávamos conversando sobre até casamento, né? Eu falei, quando a gente casa, tem coisas boas e tem coisas ruins, e não dá para separar o ruim do pacote, vai vir no jogo, vai vir no bolo. É por isso que tem um namoro, você tem que olhar o namoro e falar, será que eu vou saber lidar com essas coisas ruins aqui? Não vou saber lidar. E a mulher igual, viu? Ambos. Não vou saber lidar, então não serve. Não, tem as partes boas, tem essas partes ruins aqui, mas eu vou saber lidar com isso, vem no pacote, então vamos conduzir tudo isso aqui, vai dar tudo certo. Mas muitas vezes o que acontece? As pessoas não conhecem o seu marido, as pessoas não conhecem a sua esposa, as pessoas não conhecem a pessoa que está junto com ela. Irmãos, nós temos que conhecer até as pessoas que andam com nós. Fulano é assim, ele é bom nisso, e nisso, ele não é bom, mas só que é nosso amigo, está aqui com a gente. Abigail sabia quem era o marido dela, Abigail sabia o problema que ele tinha levantado, Abigail sabia onde ela tinha entrado. Ela fala assim, ele é homem de Belial, ele é homem mau, ele é homem injusto, ele não faz as coisas direito. Aí ela continua, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Ele é louco, é meu marido, mas é louco, é meu marido, mas é problemático. Agora olha a mulher sábia, tem um problema dentro de casa, tem uma pessoa complicada dentro de casa, ela sabia de tudo isso, mas estava ali intercedendo pelo seu marido. Nos dias de hoje, o que algumas iam fazer, irmãos? Vamos fugir e deixa ele aí, né? Davi vai matar, ainda os bens ficam para nós ainda. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Será que é isso que Deus espera da mulher sábia? Será que é isso que Deus espera de um marido? Ela falou, Davi, toma minha como essa transgressão,
Se você ler um pouco para cima, ela levou tudo aquilo que Davi havia pedido. Está aqui, ó. Pode comer, pode se alimentar. Perdoa o teu servo, perdoa a tua serva. Você vai ser rei. Vocês podem ler, irmãos. Lê o capítulo inteiro, é legal, é bonito. Você vai ser rei, Davi. Não deixe que o sangue desse louco, desse imprudente, contamine as suas mãos. Ele é louco, ele é problemático, ele é uma pessoa complicada. Mas recebe aqui, ó, aquilo que você pediu. Não permita que a gente passe por tudo isso. Aí ela fala aqui, ó: eu não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Ou seja, quando você mandou os jovens lá, Davi, eu não vi eles. Eles falaram direto com Nabal. Eles falaram direto com esse homem problemático. Eles falaram direto com essa pessoa que dá problema. Irmãos, muitas vezes o inimigo, ele é astuto. Ele sabia que Abigail seria maleável com a comitiva de Davi. Então o que o inimigo faz? Vamos tirar Abigail fora da jogada e vamos deixar falar com Nabal. Vamos deixar falar com o homem de Belial. Vamos deixar falar com esse cara que é problemático. Muitas vezes o inimigo ele faz isso, ele pega um no casamento e fala: vamos ali, ó, porque ali nós sabemos que nós vamos arrumar problema, ali vai dar problema, ali vai dar dificuldades. E a pessoa do outro lado, tanto a mulher quanto o homem, muitas vezes não sabe lidar com essa situação, muitas vezes não sabe entender como Abigail soube entender. Não, eu entendi, eu sei como é que é, eu sei como é que ele é. Ela controlou as suas emoções, aquele momento, aquela hora ela soube controlar, para poder proteger a sua casa, para poder proteger os seus filhos. Irmãos, muitas vezes o diabo, ele entra na vida daquele que é mais problemático, aquele que ele sabe que ele vai causar problema, aquele que ele sabe que ele vai usar a pessoa e a pessoa vai causar dificuldade. Eu vou ler alguns exemplos para vocês que eu anotei aqui, eu ia falar no final, mas vamos já falar aqui. Olha aqui, ó. O diabo, ele entrou na vida de Jezabel. Acabe não era um rei ruim, não era um rei tão problemático. Ele temia Deus, ele tinha medo de Elias, mas ele entrou na vida de Jezabel, e Jezabel conduzia Acabe para lá e para cá para fazer as coisas erradas. O diabo conseguiu usar a vida de Jezabel para conseguir matar uma pessoa chamada Nabote, porque Nabote não quis dar as suas vinhas para Acabe. Então, Satanás sabia que Acabe não mataria Nabote, como ele não fez. Mas sabia que Jezabel faria, sabia que Jezabel tinha condições para isso. Foi lá e usou a vida de Jezabel, usou a vida daquela mulher, e fez com que Israel pecasse contra o Senhor, colocando imagens e esculturas dentro dos templos. E não sei se vocês sabem como acabou isso. Ela começou a perseguir Elias, e um dia Elias profetizou, falou assim: olha, Deus manda te dizer, você vai ser comida por cachorros. Os cachorros vão comer a tua carne, igual você fez com Nabote. E não sei se vocês conhecem a história. Um dia Elias voltou depois de 3 anos e meio sem chuva, e ela quis matar Elias. Então Elias gritou: joguem-na. E ela estava em cima do segundo andar do prédio onde ela morava. As próprias servas dela jogaram ela de cima lá, ela caiu, morreu, o sangue espalhou no chão e os cachorros lamberam o seu sangue. Porque o diabo sabe onde ele vai agir, o diabo sabe o que ele vai fazer. Irmãos, José era um homem íntegro, e ele não tinha erro, ele não ia errar roubando Potifar, ele não ia errar roubando o Egito. Então o que Satanás fez? Usou quem? A mulher de Potifar. Para quê? Para se insinuar, para gerar uma contenda, para gerar uma dificuldades, e com isso prender José
E prender José por quê? Porque ele não quis cometer um ato ilícito com a esposa de Potifar. Irmãos, o diabo é astuto. O diabo não é bobo, não. O diabo ele é um ser que a Bíblia fala que ele perdeu a salvação, mas hora nenhuma você vai ver Deus tirando dele a sabedoria, Deus tirando dele o conhecimento. Você pode ler lá, não existe um lugar. A única coisa que Deus tirou de Satanás foi o lugar de glória e o lugar de salvação, porque ele pecou com o corpo glorificado, então ele tem direito só ao inferno hoje em dia. Só que ele é sábio, ele é tão sábio, irmãos, ele é tão inteligente, que ele sabe que se ele mostrar o inferno para nós não vamos querer ir para o inferno, mas ele deixa o caminho do inferno muito bonito, ele deixa o caminho do inferno muito chamativo, atraente, para que as pessoas entrem no caminho que leva para o inferno. O final é morte, o final é problema, como a Bíblia diz, mas as pessoas, elas estão vivendo a alegria, a felicidade. Por quê? Porque o diabo é inteligente, ele torna o caminho para o inferno gostoso, ele torna o caminho para o inferno prazeroso. Então lá, a mulher está lá, o problema está vindo, e ela tem que ter sabedoria, controlar suas emoções e fazer com que as coisas dê certo, porque senão tudo ia dar errado no final. Mas o caminho a princípio era bonito. Aí esse Nabal aí que é problemático vai morrer, as coisas vão ficar para mim, porque Nabal era muito rico, muito rico. Eu não quis ler ali para não tomar tempo, mas ele era muito rico. E as coisas vão dar certo, mas Abigail não caiu. Nabal caiu naquela situação, mas Abigail era mulher sábia. Abigail era mulher inteligente, não era só uma mulher formosa. Ela tinha cérebro, ela pensava, e ela sabia que aquilo era uma astuta cilada de Satanás para destruir a vida dela. Então ela fala para Davi: não faz nada, Davi, deixa isso para lá, você vai ser rei daqui a pouco, e que não entre na sua história a morte desse Nabal, desse homem ruim. Ele mesmo vai se matar por si só daqui a pouco. Irmãos, e Davi não faz o que tinha falado que ia fazer. Davi volta para suas terras, para onde ele estava escondido. E no outro dia, Abigail volta para sua casa, com o livramento da sua família. E a hora que ela chega em casa, até vou ler para vocês entenderem. O pessoal do grupo de louvor já pode subir. 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, ou seja, tinha bebido todas, tinha se embriagado. Você acha que ia ser difícil para Davi matar todo mundo lá, irmãos? Estava bêbado, não ia saber nem o que estava acontecendo. Pelo que não lhe deu a entender palavra alguma. A mulher sabe edificar a casa, irmãos. Hoje em dia, a mulher tem um problema para resolver, o marido chegou nervoso, o marido chegou às vezes até embriagado, né? Porque saiu para beber de tanto problema. A mulher, ele chega em casa, a mulher quer resolver, a mulher quer falar, ela quer colocar para fora. Abigail chegou lá, viu a situação e falou assim: não dá para conversar com ele hoje. Então ela deixou sabedoria, irmãos. Pessoa que sabe lidar com a situação e com as emoções. Eu preciso pôr para fora, mas não é a hora, não é o momento, não é agora que eu posso falar isso. Eu preciso me conter as minhas emoções, eu preciso ser mulher sábia. E a Bíblia fala que então, o 37, sucedeu pois que pela manhã, ou seja, no outro dia, não naquele dia que ele estava bêbado, que ele estava embriagado, não, no outro dia, que tinha passado todas as coisas. E sucedeu pois que pela manhã, havendo já saído Nabal do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração,
e ficou ele como uma pedra. Ele já estava mais tranquilo. Ela foi e contou para ele, falou: olha, Nabal, sabe o que você fez assim, assim, assim? Davi estava vindo para te matar, irmão, e só não te matou porque eu peguei as coisas e levei lá para ele. E a Bíblia fala que o coração de Nabal tornou-se uma pedra. Ele ficou feliz, irmãos? Não, ficou bravo. Acredito que a intenção do coração dele era até fazer alguma coisa contra Abigail, fazer alguma coisa contra aquela mulher sábia. Só que para encerrar essa história, depois vocês podem ler, irmãos, a Bíblia fala que ele ficou de cama, não conseguiu mais se levantar. Ou seja, Deus não permitiu nada contra Abigail, porque ela era mulher sábia. E 10 dias depois, o que aconteceu com Nabal? Morreu. A Bíblia fala que Deus permitiu uma doença, que ele adoeceu e morreu 10 dias depois. E Abigail, pastor, Abigail fez tudo isso, que mulher sábia, e agora ficou sem o marido. Que naquela época, irmãos, o homem podia ser riquíssimo, como Nabal era. A mulher ficaria com tudo, perfeito. Mas só que ela não conseguia comprar, não conseguia vender, porque naquela época as mulheres não tinham muita influência, então ela ia quebrar. Só que a mulher sábia edifica a sua casa, como nós lemos em Provérbios 14:1. Quem que ficou sabendo que Nabal morreu? Davi. O que Davi fez? Mande buscar Abigail. Pergunte para ela se ela quer ser minha esposa. Por que Davi quis casar com Abigail, irmãos? Por que Davi escolheu Abigail como esposa, irmãos? Vocês querem ler? Porque às vezes falam, será que o pastor está falando coisa séria? Vamos lá. 38. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ouviu Davi que Nabal morrera e disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve esse seu servo de mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com seu rosto em terra e disse: eis aqui a sua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou, montou num jumento com as suas 5 moças que a seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi ser sua mulher. Também tomou Davi a Aionã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Por que Davi escolheu Abigail para ser sua esposa? Ele ficou sabendo da morte de Nabal, falou: manda lá, manda buscar ela como esposa. O que Davi viu nela, irmãos, além da formosura, além de ser uma mulher bonita? Sabedoria. É uma esposa que vai estar comigo. Ela estava com aquele inferno daquele Nabal, ela estava com aquele cara e defendia o seu lar. Por mais que o cara era problemático, ela defendia a casa. Ela vai estar comigo, ela vai ser minha companheira, ela vai estar ao meu lado. Irmãos, por que muitas vezes as coisas não dão certo? Porque falta sabedoria, falta controlar as emoções, aprender a ouvir, falar na hora certa. A minha emoção, a minha vontade é falar agora, jogar tudo no ventilador, mas não vou falar, vou ficar quieto. Amanhã, depois, o dia que der eu falo, eu resolvo isso aqui. Você guardar a sua casa, você saber que é uma só carne, e isso vai chamar a atenção das pessoas. Não você denegrindo a sua casa, denegrindo o seu cônjuge, denegrindo os seus filhos. Não, protege, guarda,
Saiba quem são, saiba como é. Irmãos, hoje é o dia das mulheres. E eu quis mostrar para vocês, mulheres, homens, o que é uma mulher sábia. Aí os homens podem falar assim: pastor, mas então não serviu nem para mim, né? Porque foi uma pregação praticamente para as mulheres. Às vezes você tem uma mulher desse jeito na tua casa, dentro do teu lar, e não dá valor. Às vezes você tem uma mulher sábia dentro da tua casa, dormindo no mesmo colchão que você, e não dá valor. E às vezes você, mulher, até tem um Nabal, mas aprenda a guardar a sua casa, aprenda a ser sábia, aprenda a edificar, a construir, como a própria Bíblia diz, a mulher sábia edifica, constrói, aumenta a sua casa. A louca, com as mãos, joga fora. Se ela tivesse permitido Davi matar o marido dela, você acha que Davi ia poupar ela, irmãos? Dificilmente. Mas pastor, a ordem dele não era matar todos os homens, mas a família do pai, numa guerra, são todos mortos, para não sobrar descendência, para não ficar descendência daquela família. Então ela seria morta também. Então ela soube fazer e se tornou esposa do rei Davi. Jesus está dizendo para nós nesta noite: tenha sabedoria, controle suas emoções, controle a sua boca, o seu palavreado, aprenda a ouvir mais, falar menos, e eu te colocarei por cima, eu te colocarei por cabeça. Ela saiu de um cara que se achava rei para casar-se com um rei. Você pode falar: como assim, pastor? Como que era o banquete de Nabal? Vamos ler aqui de novo, 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como o banquete de um rei. Ele era rei? Não. Mas era um ignorante, era um egoísta, era um soberbo, um arrogante. Ele se achava rei. E o rei que é conhecido até hoje, que a Bíblia fala que quando vinha o milênio, ele vai reinar sobre Jerusalém de novo, porque a Bíblia fala que ele tinha um coração conforme o coração de Deus, que era Davi. Estava vivendo um momento de dificuldade, um momento de humilhação, um momento de cativeiro, um momento de perseguição, mas era rei. E o idiota se achava um rei. E o mala se achava poderoso. Aí Deus falou, tipo assim, para Abigail: você era casada com um cara que se achava, agora você vai casar com um rei. Agora você vai viver com um rei. E a Bíblia fala que Abigail foi esposa de Davi por muitos anos. Aprenda a lidar com seus nabais, tanto o homem quanto a mulher. Aprende a lidar com as ignorâncias, aprende a lidar com as dificuldades, aprende a lidar com os problemas. E quando você tiver sabedoria para controlar suas emoções, aprender a lidar com as situações, o final é crescer, o final é alcançar, o final é conquistar. Agora, se você, mas se eu fizer assim vai dar certo, irmãos, é o diabo. Ele está conduzindo e te mostrando um caminho bom e agradável, mas é mentiroso. O final dele é morte, o final dele é dificuldade. Controle as suas emoções, seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com seus irmãos. Controle as suas emoções, saiba lidar com as situações. O diabo vai usar a parte mais fraca, o diabo vai usar seu pai e sua mãe se for necessário, mas ele vai usar uma parte fraca para tentar te abalar. Mas se você permanecer firme, você vai vencer. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Peça para que o Senhor dê sabedoria para você controlar as suas emoções, controlar as suas angústias, controlar o seu nervosismo, controlar os seus nabais. É como eu preguei domingo passado. Quem estava aqui domingo passado lembra da pregação. Amarre Barrabás, prenda Barrabás,
e solte Jesus na sua vida. Mas em pleno século 21, a igreja ainda tem soltado Barrabás e mandado Jesus para a cruz. A igreja ainda tem soltado Barrabás e mantido Jesus preso. Chegou a hora, irmãos, de nós prendermos o egoísmo, prendermos a arrogância, prendermos a soberba, aprendermos a lidar com com o nosso achismo, vamos falar no português claro, eu estou certo, é assim. Prende isso, aprende a ouvir e controle as suas emoções, e você vai vencer, sua casa vai vencer, sua família vai vencer. Mas Nabal não tinha jeito, pastor. O que Deus fez com Nabal? Deixa Deus tratar, irmãos. Deixa Deus fazer. 10 dias, Nabal morreu. E olha só, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. E Davi ficou sabendo. Aí Davi fala, manda buscar mulher sábia, mulher inteligente, ajudadora, parceira, puxa do mesmo lado o cabo de guerra que o marido dela, e o marido dela era um mala, mas puxou do mesmo lado. Quero essa mulher para mim, traz ela para mim. E ainda a Bíblia fala nos versículos de baixo, ele ainda pegou a Ionã, que era a serva dela, porque se a patroa era boa, com certeza o discipulado era bom, então as outras mulheres também eram boas. Pode trazer todas, eu quero todas do meu lado. Agora hoje em dia, irmãos, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Eu e a Simone às vezes conversa, né? Até porque esse negócio de pandemia, essas coisas. Se eu morrer, o que você vai fazer, Ju? Eu falei, olha, eu vou ficar pianinho, quietinho. Eu arrumar problema? Já basta uma vez, errar uma vez, né? Não vou errar 2 vezes não, de jeito nenhum. Ela fala, eu também vou fazer desse jeito. Eu falei, então, ó, estamos combinados então. É lógico, depois tem um monte de... Mas uma brincadeira. Agora, se eu achar uma Abigail, amém, que puxa para o mesmo lado, que está remando comigo. Irmãos, hoje em dia as famílias, o marido está remando para a esquerda, a mulher para a direita, o barco anda assim, ó, não vai para frente. Por quê? Porque um está remando para cá, o outro para lá. A maior dificuldade que tem nos casamentos hoje é você perguntar e o sonho ser dos dois. Na maioria das vezes um tem um sonho, o outro tem outro. Aí você fala, como é que vai dar certo esse trem aí? Você está puxando para um lado e para o outro? Ah, mas eu quero isso, outra, eu quero aquilo. Não, alguém tem que abrir mão, conquistar isso e depois conquistar aquilo. E assim vai. Ah, pastor, mas se eu abrir mão depois, ela não vai querer abrir mão depois e eu vou ter que ficar sempre fazendo as coisas dela. É outra verdade, é por isso que acaba o casamento. Davi olhou para Abigail e falou, não, ela puxa a corda para o mesmo lado, ela rema junto, o barco vai para frente. Traz ela para mim como esposa, traz ela para remar comigo aqui. Se você não está remando junto com o seu cônjuge, se você não está remando junto com a sua família, ore nesse momento, irmãos. Meu irmão, minha irmã, pegue as características de Abigail. Pegue as características desta mulher sábia. Ela edificou a sua casa. Ela saiu da morte para a vida. Ela saiu de um problema para um reinado. As características de Abigail, ela tinha sabedoria no uso das suas emoções. Não saía de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela não usou a sua beleza, a sua formosura, como eu li para vocês aqui, para denegrir, para rebaixar o seu marido. Não. Ela era sábia. Qual a outra característica de Abigail? Ela sabia administrar as crises no lar. Sempre vai ter problema na casa, irmão e irmã. Sempre vai ter dificuldade nos lares. Saiba administrar, saiba passar por essas crises. Mas o diabo é tão astuto
que quando o lar é bom, e ele não consegue colocar uma crise entre o marido e a mulher, entre a mulher, o marido e os filhos, ele manda a gente de fora para encher o saco, ele manda a gente de fora para tirar a tua paz, e você tem que saber lidar com a situação, para não gerar uma crise dentro da tua casa, para não gerar uma crise na tua família, e quando eu digo família, pai, mães, irmãos, para não dividir a sua casa. Abigail sabia gerenciar as crises no lar. O que mais que Abigail tinha de características, irmãos e irmãs? Ela sabia conquistar o coração do rei. Ela sabia como conquistar o coração do rei, tanto é que ela conquistou o coração de Davi. Você tem conquistado o coração do rei Jesus com as suas atitudes? Você tem conquistado o coração do teu Salvador com as tuas atitudes? Ela sabia como conquistar o coração do rei. Irmãos, Ana tinha um grande problema, e vamos sair um pouco de Abigail, vamos lá para Ana. Ana, esposa de Elcana, que é a mãe do último juiz que eu falei aqui para vocês, Samuel. Ana tinha um problema, ela era estéril, e ela conseguiu conquistar o coração do rei, ela conseguiu conquistar o coração de Deus, porque ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando, ela foi no altar, se colocou de joelhos e orou, a ponto das pessoas achar que ela estava embriagada. Só que ela conquistou o seu filho, que ela tanto pedia, ela conquistou a dádiva de ser mãe. Conquiste o coração do rei. Teu marido às vezes não merece, mas conquiste o coração do rei. Tua esposa às vezes não merece, mas conquiste o coração do rei, com as suas atitudes, com o seu procedimento. E por último, qual que era uma característica de Abigail? Ela tinha sabedoria para ser uma mulher de ação. Ela fez algo pela sua família, ela fez algo pelo seu esposo, ela fez algo pela sua casa. Ela não ficou olhando a sua casa sendo destruída, ela não ficou olhando o seu marido indo para a morte. Ela fez algo, ela era uma mulher em ação. Faz algo. Irmãos, eu como marido, às vezes estou vendo uma situação lá na minha casa, e eu sei que aquilo está trazendo dificuldades e problemas para minha esposa, para minhas filhas. Eu não vou fazer nada. Assim como às vezes a Simone está vendo algo que eu estou passando, alguma dificuldade que eu estou passando, e ela pode fazer algo, ela pode pelo menos orar por mim, e não vai fazer. Abigail era uma mulher em ação. Tão logo ela ouviu a dificuldade, ela saiu para interceder pelo seu marido diante do rei Davi. Ela saiu para batalhar a batalha do seu esposo. Quem gerou a batalha? O marido. Hoje em dia as mulheres, se fosse uma situação dessa hoje em dia, falar: ele não foi caçar? Ele não foi caçar sarna para coçar? Agora se vira. Não é assim. Não é assim. Caçou a sarna, ajuda a coçar, porque quando você caçar a sarna, vai te ajudar a coçar também. Reme na mesma direção, para o barco ir para frente. Mas tem uma tempestade, pastor. Amém. Não é você que está impedindo o barco de ir para frente, não é você que está lutando contra a família, é a tempestade. Então logo Deus tirar a tempestade, o que vai acontecer com o barco? Já viu quando vai ter aquelas Fórmula 1, aqueles negócios? Eles engatam o carro e pisam no acelerador, irmãos, e pisa no freio, sim ou não? O carro fica ali, ó, tremendo, porque ele quer sair, mas o que está segurando? É o freio, não é o carro, não é o piloto. O que está segurando é o freio, mas tão logo a luz passa do vermelho para o verde, ele solta o freio, o carro sai comendo, vai em direção, vai da sua luta para a sua conquista.
Não seja você o freio na sua casa. Não seja você o pé de breque. Esteja lá junto com o seu cônjuge remando para o mesmo lado. Mas as lutas, as dificuldades têm mantido o teu barquinho parado. Mas tão logo Deus tirar as lutas, tão logo Deus tirar as dificuldades, o teu barquinho vai e vai alcançar e vai conquistar. Amém? Glória a Deus. Quem vai remar para o mesmo lado aí, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Uma dica para as mulheres: pastor, mas meu marido é muito mala. Ora, Deus mata ele. Matou o Nabal em 10 dias, irmãos. Olha que facilidade. Estou brincando, né? Reme para o mesmo lado, deixa Deus tratar essas coisas.